Olá pessoal, sou Arthur Francisco Pereira Carvalho, um engenharia de computação no FMG Campus Cambuí. Vou estar falando aqui hoje da quarta aula sobre wavelets. Hoje o conteúdo é transformador wavelet contínua, ou CWT, Continuous Wavelet Transform. Como a ideia dessas videoaulas serem mais focadas para processamento digital de imagens, eu não vou dar tanto foco nessa wavelet contínua, vou focar mais na wavelet discreta, que é o tópico da próxima aula. Mas eu vou falar sobre alguns conceitos aqui de wavelet contínua e vou mostrar uns exemplos no VS Code que faz uso dela. Beleza, a gente tem que essa transformadora wavelet contínua, ela obtém uma análise simultânea de tempo e frequência do sinal e ela não possui componente de frequência negativa. Algumas das comumente utilizadas nesse cenário são a Morse, Bump e Analytic Morse. São as wavelets mais utilizadas no cenário de transformador wavelet contínua. Nos exemplos do VS Code, dá para ver, quando você for testar, dá para ver que algumas wavelets você consegue usar na TWC ou CWT e outras você consegue usar na transformador wavelet discreta. Então você tem que não é toda wavelet que você consegue usar em cada cenário. Esse é o ponto que eu quero falar. Então, antes de qualquer coisa, você já pega as wavelets comumente utilizadas por exemplo, transformador wavelet contínua, para não correr risco de erros lá na hora da implementação. Ela produz coeficientes que são funções de escala ou frequência de tempo. Eu já falei sobre dimensionamento aqui, que está ligado muito à escala. Quanto maior a escala, menos frequência eu apresento dentro do meu espectrograma. O espectrograma é o que está sendo mostrado à direita aqui. Eu vou dar um exemplo no whiteboard. Ele está um pouco diferente desse dos slides, mas a ideia é parecida. Tá. A ideia, eu lembro de ter dado a fórmula aqui de psi de d sobre s, mas isso aqui não é tão relevante, eu só trouxe aqui para relembrar. Mas a ideia aqui é que quanto maior o s, menor menos eu lido com frequência no meu espectrograma. Ou seja, nessa parte do espectrograma que eu estou trazendo aqui, eu vou estar representando um conteúdo muito, tipo assim, as informações que estão presentes muito mais no domínio do tempo, no domínio do tempo, não, no domínio da frequência do que no domínio do tempo. Então aqui provavelmente vai estar as frequências que eu vou utilizar dentro da aplicação, que foram utilizadas dentro do sinal que eu estou produzindo esse espectrograma, e vai estar lidando muito pouco sobre o tempo, em que tempo que eles são utilizados. À medida que eu vou subindo aqui, passando para a direita, eu vou lidando mais com o tempo e menos com frequência. Então aumentando a escala e aumentando o conteúdo do tempo. Então aqui eu vou estar mexendo um pouco mais com o tempo do que a frequência, mas ainda vou estar mexendo mais com frequência e vai escalonando. Ao ponto que quando eu chego aqui, eu estou mexendo muito mais com o tempo do que a frequência. Essa é a ideia que eu ia mostrar aqui em cima do whiteboard, só para entender o espectrograma. Não é muito foco entender o espectrograma aqui, é mais para na hora que a gente for mostrar alguns exemplos do VS Code ficar mais fácil de entender. Eu vou abrir o VS Code aqui e mostrar os exemplos para vocês. Tá, já criei a tela de captura aqui e o exemplo do VS Code está aqui. O primeiro que eu vou mostrar é o caso do semáforo. Eu mostrei a limitação da transformada de Fourier. Quando eu mostrei ela, eu dei o exemplo do semáforo. Então, vamos primeiro nele. Vou fechar os outros aqui. Nesse caso, é muito utilizada a Mollet lá, que se eu não me engano, é a mesma coisa da Morse que eu falei ali nos slides. Aqui eu estou só mostrando ela. Um dos motivos dela ser bastante utilizada no transformador wavelet contínua é por ela ter uma parte imaginária. Então na hora que plotar aqui, ela vai ter plotado, né? Aqui, você consegue ver que ela tem uma parte real imaginária, então por isso que ela é bastante utilizada na transformada wavelet contínua. Isso aqui é só para mostrar ela, eu tenho
os parâmetros dela aqui, que você pode mudar, dimensionar ela de formas diferentes. Aqui eu calculo a função dela, através dos parâmetros que eu defini. E eu ploto ela aqui só para mostrar para vocês que é mais visual. Antes de qualquer coisa, de mostrar alguns exemplos de próprio de TWC, acho que só tem um, se não estou enganado. É fora o do semáforo. Eu vou mostrar o do semáforo primeiro, que está ligado a isso aqui, ó. Eu coloquei 4 frequências para simular a cor do semáforo. Botei 3, 4, 6 aqui para dar uma diferença do verde para os outros. Eu não coloquei igual está nos slides aqui, que é 4, 5 e 5.45, porque na hora de você ver o espectrograma fica mais difícil de ver, que está mais próximo um do outro. A duração total da simulação é de 20 segundos e eu coloquei, se eu não me engano, que o sinal de semáforo, o vermelho tem que funcionar por 5, o amarelo por 3 e o verde por 12 segundos. Eu posso alterar esses valores, mas isso é só para a gente ter como ideia. É que eu estou criando os sinais de onda eletromagnética para a cor do semáforo. Então, aqui é a função do NumPy para criar essas ondas senoidais, né? Aqui no pi.5, que é no seno. E eu estou multiplicando por π vezes a frequência do vermelho, vezes o tempo, que é 2π, aí tem aquele ômega t, que é para criar ondas, sinais de ondas senoidais aqui. Estou combinando os sinais no sinal de semáforo. E eu estou criando um sinal incorreto aqui para a gente visualizar como que o espectrograma vai ficar. Estou realizando a análise CWT. Aqui, ó, CWT aqui, ó, PyWT. Para utilizar o Wavelet, você tem que usar esse PyWT. Se você dá um pip install no PyWT ou PyWavelets, também acho que você consegue. E você dá import nele aqui. Esse matplot.pyplot aqui é para plotar e o NumPy é para fazer operações matemáticas. Criei o sinal, criei a escala que eu vou utilizar. Aqui eu estou utilizando a Wavelet Mollet. Eu coloquei um comentário aqui caso eu quiser utilizar outras. Essa aqui é a Wavelet Analytic Mollet. E se eu quiser usar a chapa mexicana, eu coloquei mais porque o nome é engraçado, mas também dá para usar ela também dá para utilizar no TWC. E que eu estou plotando o sinal das cores do semáforo, a transformada wavelet contínua do sinal certo, e estou analisando o sinal incorreto e fazendo a plotagem do espectrograma do sinal incorreto. Vamos fazer aqui a plotagem para ver como é que é. Tá vendo que é bastante difícil analisar só com sinais? Pelo menos eu achei, né? A gente consegue mexer na escala aqui. Dependendo da forma que a gente vê, fica mais fácil. Ó, tá vendo? São frequências diferentes, colocadas no tempo. E cada um funciona uma hora. É bem difícil, eu pelo menos acho difícil de interpretar isso aqui. E eu não coloquei a transformada de Fourier para ver como é que fica. Tanto para fazer a soma dos sinais aqui e tanto para verificar eles de forma separada, mas vamos lá para o espectrograma. Esse aqui é a transformada wavelet com o sinal de semáforo, funciona bonitinho. Você percebe que à medida que o sinal começa, ele é mais escuro e ele vai ficando mais claro. Porque acho que, se eu não me engano, está próximo de 3 a magnitude do sinal da cor vermelha, e próximo de 4 amarelo e próximo de 6 o verde. Então não é tão simples de analisar, porque não fica bonitinho, tipo assim, 3 segundos, está muito escuro, ele vai... Mas já é mais fácil de analisar do que aquela onda da imagem passada. E você consegue verificar que tá funcionando primeiro o vermelho, depois o verde e depois primeiro o vermelho, depois o amarelo, depois o verde.
diferente da transformada de Fourier no exemplo que eu tinha mostrado. Igual eu falei, aqui embaixo tende a mostrar mais as frequências que estão sendo utilizadas, e à medida que vai subindo vai mostrando mais o tempo do que as frequências. Tá. Esse aqui é só um exemplo mesmo. Aqui eu tenho o exemplo do funcionamento errado. Então você tem frequência para todo lado aqui, porque elas estão funcionando praticamente juntas. A maior parte do tempo foi o exemplo incorreto do semáforo que eu coloquei. Não é simples de você visualizar isso, mas você consegue ver que a outra você está variando do vermelho para o verde, e essa aqui você percebe que está uma bagunça, que está funcionando tudo ao mesmo tempo, você tem várias frequências funcionando. Tá, esse era o exemplo para representar o do semáforo. E vamos pôr esse twc.py aqui. Nem lembro o que era que ele fazia, mas tem a ver com a transformadora de contínua. Aqui eu misturei misturei um sinal de 5 Hz com de 10 Hz, se eu não estou enganado. Isso. Tá aqui. 5 e 10. Calculei a CWT do sinal. Vou mostrar o espectrograma disso aqui. A variação é de 5 e 10. O 5 está mais próximo do roxo e o 10 do amarelo. Então você percebe que está variando entre roxo e amarelo o tempo todo. A ideia desse vídeo é mais simples mesmo, e acho que deu para visualizar essa parte. Obrigado pela atenção aí, valeu.